Boa noite, que a paz do nosso Deus, Salvador e Senhor Jesus Cristo esteja conosco todos os dias, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, né? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Gostaria de, nesta noite, pela graça, misericórdia de Deus, né? Agradecer a todos que lembraram de mim, do meu aniversário. 61 anos não é para qualquer um novo ciclo na minha vida, um novo tempo, que eu tenho certeza que cada ano que a gente passa é um novo tempo. Então, eu agradeço a todos que, de uma forma ou outra, mostrou sua forma de carinho por mim. Continue orando, continue me abençoando, e eu deste lado da telinha sempre estarei abençoando a tua vida, amém? Vocês são muito especial, vocês são pessoas de Deus, vocês são de Deus. Obrigado por tudo, obrigado por vocês existirem, e nesta hora eu gostaria de deixar uma palavra para nós, e depois nós estaremos orando. Eu estarei orando por você, e você estará orando por mim, você estará me abençoando, e eu estarei te abençoando também com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra desta noite é aqui no livro de João, capítulo 3, o nascimento de Jesus com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Louvado seja Deus, né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Interessante, né, irmãos, que esta palavra aqui do Nicodemos, ele era um homem que ele tinha o conhecimento da letra, mas ele não tinha o conhecimento do Espírito. Ele não tinha tido um novo nascimento, ele não tinha tido assim um encontro real com Jesus. Talvez ele conhecia a palavra de uma forma, do jeito dele. O conhecimento dele era do jeito dele. Agora ele tinha que nascer de novo. E ele ali não estava entendendo qual era esse nascimento que ele tinha que ter que nascer de novo. Ele era um fariseu notável. Ele fazia parte do Sinédrio e era considerado um mestre entre os judeus. Além disso, era sincero em sua fé, cumpria rigorosamente as exigências religiosas que havia em seu tempo, porém vivia na cegueira espiritual. Desconhecia o entendimento fundamental para obter a salvação do novo nascimento. Embora Nicodemos tinha engrandecido e reconhecido o Senhor Jesus como mestre e operado de milagres pelo poder de Deus, mostrou que sua condição espiritual era débil. Diante disso, o Senhor ignorou seus elogios e ensinou sobre a vida eterna. Isso significa que a prática religiosa não capacita ninguém a entrar no céu. Então, ser somente um religioso não capacita ninguém a entrar no céu. Nicodemos, ele era um homem que tinha fé na sua religião, mas não tinha um conhecimento pleno das coisas de Deus. Ele não tinha um novo nascimento. Por isso o Senhor Jesus falou para ele: ó, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito, né? E ele não entendeu. Tanto é que ele não tinha entendimento, que ele vivia na religiosidade, que ele pensou que ele ia ter que voltar lá no ventre da mãe dele
e nascer de novo. Como que pode uma pessoa sendo velha voltar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí vocês já começam a ver que ali Nicodemos era um homem apenas que tinha conhecimento da religiosidade. Ele não tinha um novo nascimento da água e do Espírito, como nós hoje, né? Deus abriu o nosso entendimento. Nós éramos como Nicodemos, nós não tínhamos entendimento nenhum. Nós até ia na missa, a gente até ia nas religiosidades, nada contra quem vai na missa, continue indo. Mas a gente ia lá, mas não entendia. Às vezes até o dirigente lá falava alguma coisa para nós escutávamos, mas continuávamos da mesma forma. Nós não tínhamos um nascimento em Cristo, nós tínhamos apenas um nascimento adâmico, um nascimento da natureza adâmica. O que quer dizer isso daí? Antes de nós aceitar Jesus, nós temos uma natureza, a natureza de Adão, a natureza adâmica, a natureza da carne. Mas quando a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos um nascimento espiritual. A Bíblia diz que nós saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino da luz. Mas só entende isso daí quem é espiritual. Quem é carnal não entende. Quem não teve ainda esse encontro real com Jesus, ainda não entende. Por isso que o Senhor estava falando desta forma com Nicodemos. Mas uma das coisas que foi muito interessante aqui em Nicodemos, que ele reconheceu que tudo aquilo que Jesus estava fazendo só podia ser feito por uma pessoa que veio de Deus. Então a gente muitas vezes, a gente está dentro da religiosidade e não reconhece que Jesus é Senhor. A gente apenas conhece um Jesus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, e tem olhos, mas não vê. Mas quando a gente começa a reconhecer a soberania de Deus, quando a gente começa a reconhecer não somente Jesus como um homem pregado na parede, que tem boca e não fala, e começa a ver Jesus como Deus, aí a gente já começa a ter uma regeneração, né? Um novo nascimento dentro de nós. Nós começa a regenerar o nosso espírito. Nós começa a nascer de novo, né? Isso que Deus quer. O que é nascer de novo? Do ponto de vista espiritual, todo ser humano nasce degenerado devido ao pecado. Por isso, suas inclinações são contrárias a Deus. As nossas inclinações, quando a gente não tem um novo nascimento, nós somos contrários à vontade de Deus. Nós vivemos uma vida de pecado. E nossos pecados separam nós do nosso Deus. Então nós temos que ser como Nicodemos, né? Ir ter com Jesus, ouvir o que Jesus fala conosco e nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Ter um encontro real com o Senhor Jesus. E deixar Ele trabalhar na sua vida como Ele quer trabalhar. Religião não vai mudar a tua vida. Religião não muda a tua vida. Ser uma pessoa religiosa não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é você abrir o teu coração e falar: Senhor Jesus, esclarece a minha mente, abre o meu entendimento, entra dentro de mim, entra no meu espírito e me regenera, me transforma, né? Nós precisamos disso. Nós precisamos deixar a natureza pecaminosa e fazer a vontade de Deus. Porque quem nasce da carne é carne. Mas nós temos que nascer do Espírito. Louvado seja Deus. Isso daí é coisa para nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida. Se você deixar Deus trabalhar na tua vida, muitas coisas vão mudar, né? A água e o Espírito. A água era fundamental nos rituais de purificação dos judeus, mas seu efeito era limitado, pois não conseguia lavar a alma dos pecados e dos desejos impuros, embora seja um elemento básico do batismo nas águas, ato de quem, arrependido, deseja começar uma nova vida. Por si própria não é suficiente para operar o novo nascimento. Para que este milagre ocorra, é necessário haver a presença do Espírito Santo. Glória a Deus por isso, que é o agente essencial desta ação divina. Ele é a fonte de água purificadora
que jorra para a vida eterna. No Espírito Santo há poder transformador para aqueles que desejam nascer de Deus e viver conforme a vontade de Deus, né? Então, a única pessoa que pode fazer esta obra na nossa vida é o Espírito Santo. Só passar lá pelo ritual da água não vai adiantar. Nós temos que nascer no Espírito Santo, arrepender dos nossos pecados, a reconhecer que somos pecadores e que precisamos nascer da água e do Espírito, que nem o Senhor falou aqui para Nicodemos, né? Infelizmente, Nicodemos não estava tendo um entendimento, mas o Senhor estava ali dando uma aula para Nicodemos. Talvez naquele momento ali, Nicodemos começou a passar a entender que somente a religiosidade não ia resolver nada na vida dele. Ele precisava nascer do Espírito Santo. Que nesta hora você possa nascer do Espírito Santo, que esta palavra possa penetrar na tua alma, no teu espírito, e você possa falar: Senhor Jesus, eu quero ter esse novo nascimento, eu quero arrepender dos meus pecados, eu quero abandonar o velho homem, como diz a palavra de Deus, que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, amém? Então tenha esse novo nascimento, arrependa dos seus pecados, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador, batize nas águas, receba o batismo no Espírito Santo, abandone tudo que não presta na tua vida, deixa para trás, os seus pecados serão perdoados, serão lançados para a profundeza do abismo, para a profundeza do mar, e o Senhor não vai te lembrar mais dos seus pecados, e você será purificado, limpo, né? Suas vestes serão lavadas pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, nesta hora, neste momento, nesta madrugada que nós já estamos, né? Hoje fazendo culto ao seu lar agora, Pai, porque eu fui ministrar a tua palavra lá em Santa Maria da Serra. Mas nunca é tarde para nós falarmos do teu amor, nem seja da madrugada, seja de manhã, seja de noite. O importante é que a hora que este vídeo, que esta live passar na casa desse ouvinte, esta palavra que foi ministrada aqui, que nós temos que nascer de novo, necessário nos é nascer de novo. E nesta hora, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero nascer de novo todos os dias. Regenera a minha vida, regenera a minha alma, regenera o meu espírito. Que nada venha impedir a minha vida de estar diante do Senhor. Se houver algum pecado oculto na nossa vida, que seja perdoado nesta hora. Nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração como nosso único e suficiente Salvador. Nós não cremos mais em outro Deus, nós cremos somente no Senhor Jesus como nosso único Deus, poderoso, Salvador da minha vida, aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de mim e por amor deste ouvinte que está aí agora na hora da esperança. E neste momento eu peço que o Senhor entra nesta casa, entra dentro desta família. Eu faço esta oração em favor deste irmão que ora junto comigo, que me abençoa e eu abençoo a vida dele. Pai, ele está precisando do emprego. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra as portas do emprego para ele. Senhor, ele está precisando de saúde, que a enfermidade largue este corpo em nome de Jesus e que a saúde entre na casa dele. Ele está precisando ter um encontro real contigo, conhecer a palavra, conhecer a verdade, e a verdade vai libertar ele, ter um novo nascimento, ter uma decisão para o batismo, que ele se batize, que ele se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, que os pecados dele sejam perdoados e que ele seja um agente de milagres nessa terra, um missionário da última hora, que ele seja uma pessoa que vá para os quatro cantos desta terra pregando a palavra da verdade. Eu abençoo todos os ouvintes, todos os irmãos do culto ao seu lar, por onde passar esta oração, que o Senhor abençoe essas pessoas, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Se tiver o copo com água, que seja consagrado, a peça de roupa, Senhor meu Deus, o documento, esta carteira de trabalho, Senhor meu Deus, tudo que ele fizer neste dia,
seja abençoado ricamente. Eu peço em nome de Jesus, que nenhum mal tenha poder mais na vida desta pessoa, que nenhum pensamento contrário tenha poder mais na vida desta pessoa, que as drogas caia por terra, o álcool caia por terra, os vícios mandados, vícios malignos, a pornografia, o desejo desordenado, caia por terra desta pessoa agora, em nome de Jesus, e que essa vida seja abençoada, todas as crianças sejam abençoadas, seja guardada, livrada do mal, do perigo, do sequestro, do roubo, da doença, de tudo aquilo que o inimigo tenta armar contra a vida das crianças, caia por terra em nome de Jesus, e que todos sejam ricamente abençoados, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça na tua casa, na tua família, em nome de Jesus, amém? Que você vá dormir com a bênção do Senhor, né? Que você tenha sonhos proféticos. E quando você deitar a sua cabeça, o Senhor comece a dar revelações para você através de sonhos, em nome de Jesus. Amém? Deixa um joinha aí nessa live, deixa um joinha, o joinha fortalece o canal. E se você compartilhar com alguém que está precisando, fortalece mais ainda, tá bom? Deus que te abençoe.